Olá, gente, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na Camejo Estratégias em Comunicação. E hoje a gente vai falar com aquela pessoa que a gente está esperando há muito tempo para conversar, para saber um pouquinho mais da vida dela, para saber o que ela tem de tão especial que consegue arrastar milhares de pessoas atrás dela. É a Bruna Colossi. E quando eu digo que ela é especial literalmente, no sentido literal da palavra. O que essa mulher tem que tem mais de 187 mil seguidores somente no Instagram? O que ela traz de tão gostoso e de tão bom para as pessoas que ela faz com que essas milhares de pessoas acabam seguindo ela sendo uma super formadora de opinião. Então eu tô esperando a Bruna aqui. Vamos ver, vou mandar o convite para a Bruna. Vamos lá. Bruna, cadê você? Vamos lá, aqui. Ah, já tá aí a Bruna. Perfeito. Bruna, vou te mandar o convite. Tá aqui, tô mandando ali. Pronto. Enviando e aceitando aqui para Bruna. Aqui. A Colossi agora. Vamos ver, estamos aguardando ela conectar. Anaí, como é que estão as férias, Anaí? Eu tô com saudade. Bruna! Oi! Que coisa bem boa! Vermelho! Vermelhou. Vermelhou, né? Que coisa bem boa! Bruna, super obrigada por aceitar o nosso convite. Vou arrumar aqui, que o meu marido tá dizendo que eu tenho que aparecer mais longe da câmera. Então tá, tô aparecendo mais longe. O teu marido te cuida assim? Cuida, ele repara em tudo. Ele repara Cuida, em tudo? enquadramento, cabelo, tudo. Ele cuida, postura, voz, dá Ai, dica. que amor, que amor. Ele é especial demais, mas daqui a pouco a gente vai chegar nele. Tudo bem, Bru? Tudo bem, tô te escutando bem, aham. Tá Tá escutando baixinho, bem? mas tá ok. Então tá. Bom, eu quero saber tudo da tua vida. Tudo, mas tudo. Vamos Meu Deus. começar. O que acontece, Bruna, que tu tem essa legião de fãs, legião de seguidores, com esse carisma? Eu te vi uma vez na minha vida, lá no estúdio do Jornal do Almoço, quando meu amigo falou assim, Eliana, vou te apresentar minha namorada. E era a Bruna Colossi. E ali, naquele olhar, eu me apaixonei. Então, assim, ó, tem uma coisa muito especial e muito boa que tu transmite para as pessoas. E no decorrer dessa conversa, acredito que as pessoas vai ficar mais evidente ainda. Então, conta para nós como é que tu saiu de Alecrim e como é que a comunicação chegou na tua vida. Tá. Então, boa noite para todo mundo que já está entrando, nos acompanhando. Primeiro, obrigada, né, pelo convite, Eliana. Você é muito querida. Enfim. Eu costumo dizer que eu sempre fui muito tagarela, assim, uma das minhas características. A minha mãe tá aí na live, minha família tá assistindo, então eles estão de prova. Eu vi eles entrando. Eu sempre fui de falar sem parar, então na minha casa a gente foi sempre muito de conversar, muito de cantar, muito cheia, casa sempre cheia de amigos, eu sempre fui muito rodeada de amigos. E ainda tem a minha irmã mais velha, meu irmão mais novo, então a gente estava sempre convivendo, conversando muito, cantando muito. Então, desde criança, eu gostava muito dessas brincadeiras de apresentação, de fingir que apresentava programas, de reunir as amigas. Isso era uma coisa muito natural para mim. Essa coisa de me comunicar, mesmo sendo um pouco tímida às vezes. Eu costumo dizer que Sério? as pessoas não imaginam isso, mas eu era tímida assim. Eu me lembro que, por exemplo, quando eu tinha que, por exemplo, fazer uma leitura na igreja, eu ficava nervosa, entendeu? Ou apresentar um trabalho no colégio. Eu ficava bastante nervosa. Eram coisas que me tiravam da minha zona de conforto. Mas a sensação, depois de ter realizado isso, era muito boa. Me dava muito prazer. Então, eu sentia que eu gostava daquilo. Me sentia desafiada e gostava daquilo. Assim, dava um frio na barriga. E aí, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria muito trabalhar na televisão, apresentar um programa, isso desde criança. E aí, quando tu vai crescendo um pouquinho mais,
tu vai vendo as possibilidades, né? Como é que eu posso trabalhar na TV, o que que é, com o que que eu vou trabalhar. E aí surge, acho que ali por uma oitava série, por aí, a ideia de fazer jornalismo. E eu não desisti mais, assim, não pensei em outra possibilidade, não teve Sempre segunda foi opção. isso. Foi Sempre foi sempre isso. jornalismo. Que nem Sempre foi eu. jornalismo. Eu É. também. Então, eu peguei e fiz ali vestibular na Federal de Santa Maria, não passei. Aí comecei a cursar, logo que saí do ensino médio, comecei já a cursar numa universidade particular, lá da região, né? Porque eu morava em Alecrim. E aí surgiu, como que, né, caiu do céu, uma universidade nova, então, que era a Universidade Federal do Pampa, e a oportunidade do primeiro vestibular do curso de Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo lá em São Borja. Olha E que aí, bárbaro. mas sabe o que é mais bárbaro? É que a Ah, vida parece que ajeita as coisas pra gente. Do ah. tipo assim, eu nunca tinha ouvido falar em São Borja na minha vida. E eu tinha duas amigas. A minha melhor amiga da vida estava morando em São Borja junto com outra amiga de Alecrim, porque elas faziam medicina na Argentina. E aí a universidade surge nessa cidade. Então eu já tinha até onde morar. Então, Ah, ele é perfeito, ele sabe tudo. Ele vai não, jogando as peças de uma forma incrível. pior que a verdade. Foi assim Né? muito sensacional, porque eu acabei fazendo um vestibular e aí, claro, era uma universidade nova, então foi mais tranquilo para passar no vestibular também. E eu acabei indo para São Borja e já fui direto morar com essas minhas duas amigas, né, de E o infância. primeiro emprego? E aí o primeiro emprego de verdade, trabalho mesmo, já foi na RBS, né? Como Já. carteira assinada, Uau! contratado. Para não Uau! te mentir, eu cheguei a trabalhar alguns meses, acho que deu uns 4 meses, 5 meses, na prefeitura lá da minha cidade. Fiz Uhum. assessoria de imprensa. Então, eu trabalhei alguns meses ali, acabei saindo para fazer um freelancer na RBS TV em Santa Rosa. Aí terminou os meus 4 meses de free. Voltei, fiquei mais uns meses ali na minha cidade, lá em Alecrim, e aí surgiu a vaga para ser contratada de verdade na RBS e já embarquei. E ainda em Santa Rosa, ou seja, tipo, perfeito, né? Do lado da casa do pai e da mãe. Perfeito, perfeito. E qual foi o primeiro cargo na comunicação? Já entraste como apresentadora? Não, fez aquilo que todo jornalista faz, o Sim, processo aquele. todo aquele processo. Não, eu entrei como repórter, né? De factual, repórter do dia a dia. Então, assim, primeiro eu me lembro que eu fiz alguns testes até para fazer o freelancer, né? Eu passei por alguns testes, eu acompanhei umas equipes lá em Santa Rosa e eles fui para externa junto com eles, eles me ensinaram tudo, porque assim, ó, Camejo, como eu fiz essa. A minha universidade foi nova, foi uma primeira turma, nós não tínhamos os laboratórios, a gente não tinha a Sim, estrutura. Então eu tive que sim. aprender realmente na prática, assim, né? Lá a gente não teve essa experiência. O melhor Então, aprendizado. hoje, claro, hoje eu sei que a universidade lá tá super bem estruturada, tem um baita de um estúdio de televisão, mas na época não tinha. Então eu aprendi ali com os meus colegas na prática, né, RBS TV Santa Rosa, assim, que me ensinaram tudo. Então eu fiz esse teste e comecei no factual do dia a dia. E aí eu me lembro, assim, que a minha rotina era chegar na TV nos primeiros dias e a gente tinha que fazer a ronda. Hoje eu não sei se as pessoas fazem a ronda. Essa ronda é chata, né? É, eram no mínimo 69 telefonemas que a gente fazia antes de começar o trabalho. Porque a Para quem RBS não TV. conhece, explica o que é a ronda. Então, a ronda era basicamente a gente pegar e ligar para todas as Brigada Militar, Polícia Civil, hospitais, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, bombeiros de toda a região. Então, Santa Rosa compreende 69 municípios, a RBS TV de Meu Santa Rosa. Deus. É muita coisa. Então a gente ligava para todos esses lugares para saber se alguma coisa tinha acontecido, né? Se tinha alguma notícia, algum factual, e a partir dali a gente pautava o nosso dia. Então, se tinha alguma coisa acontecendo, a gente já disparava com a equipe de reportagem. Bruna, esse teu carisma que me chamou tanto a atenção, ele já não ficava evidente no teu relacionamento com as fontes? Por exemplo, tu criava relação com as fontes, com o pessoal quando tu fazia a ronda, o pessoal da Brigada Militar, da Polícia Civil, e eles não te mandavam as notícias por conta desse teu carisma, às vezes em primeira mão?
A gente cria uma relação, né, com as pessoas, até porque, assim, era todos os dias. Tinha dias que eu ligava, eles já sabiam mais ou menos o horário e diziam, não tem nada, Bruna, né? Ou quando acontecia, eles já ligavam direto pra ti, porque eles já sabiam que mais cedo ou mais tarde tu ia ligar. E aí tu cria aquela coisa. A gente tinha uma relação muito legal lá na região de Santa Rosa, principalmente com a Polícia Civil. Então, os delegados, assim, a gente tinha um relacionamento muito legal. Então, a gente tinha facilidade em obter as informações. E Brigada Militar também, que a gente acompanhava muita coisa, né? E isso facilita muito o trabalho da gente, porque tu cria uma relação de confiança. Tu tá todo dia ligando, tu checa bastante aquela informação. Então, eles sabem que tu vai reproduzir exatamente aquilo que eles te passaram, né? E é uma construção, realmente, assim, né? Tem algumas coisas algumas informações que tu recebe e que eles te pedem, não, espere um pouquinho, deixa a gente checar, deixa a gente ir até o local, não dá informação ainda. Coisas que a gente aprende, por exemplo, em acidentes de trânsito, né? Isso é uma coisa que a gente foi construindo com o tempo, aprendendo com o tempo. Muitas vezes a gente via pessoas dando a informação, teve um acidente com tantas mortes. Às vezes as famílias não tinham sido avisadas e ficavam sabendo pela televisão. Isso era uma situação que antigamente, uma vez, isso acontecia. Então, todo aquele cuidado de nunca noticiar antes de um familiar ser informado de uma notícia como essa, né? Então, são relações, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Vai construindo essa relação com as fontes. Perfeito. Sabe que a gente tem o nosso público aqui na Camejo, são de muitos colegas jornalistas. Tem os seguidores, tem os clientes, mas muitos colegas jornalistas estão nos acompanhando. E muitos estudantes de jornalismo. Então é bárbaro, porque são coisas que eles vão chegar, que eles vão passar. Então esse papo aí tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Bom, aí chegou o momento de apresentar, ser editora, não é? Como é que foi esse pulo? Pois então, aí lá em Santa Rosa mesmo, quando nos finais de semanas alguns a Lise tinha folga, a Lise Saques, que era a nossa coordenadora de jornalismo e apresentadora do Jornal do Almoço, ela foi apresentadora durante 25 anos, ou mais, se eu não me engano, lá em Santa Rosa. Então, uma referência, foi a minha mestre, eu chamo ela de mãezoca, porque a gente teve uma relação muito forte até hoje, assim. Então, quando a Lise se ausentava, a Maris Tani, né? Eu chamo ela de Maris. A Maris Tani apresentava a RBS Notícias e eu ficava apresentando o Jornal do Almoço. Eu me lembro que o meu primeiro JA, os meus pais estavam lá, foram pro estúdio e acompanharam. E foi realmente um momento muito emocionante, porque aquilo era tudo que eu queria fazer na minha vida. Então, era um sonho realizado. E a Lise nos dava muito essas oportunidades, assim, de construir. Ela lutava muito pela equipe, sabe? Então, assim, ela sentiu que eu podia e ela me deu a oportunidade. Então, já em Santa Rosa, nos finais de semanas, eu apresentava o JA e nas férias dela também, naquele período que eu estive em Santa Rosa, que foram 3 anos. 3 anos e alguma coisinha. Então, sempre que ela se ausentava, eu tinha esse novo desafio. Te confesso que a parte de ser editora do jornal, assim, do fechamento do jornal, ele é uma coisa mais difícil, assim, uma coisa mais complicada, né? Porque tem toda aquela questão de organizar o que vai abrir, qual é a notícia mais importante para abrir meu jornal. O encaixe das matérias, né? O que vai primeiro, o que fecha, e tudo tem que ser certinho, porque é rede. Então, aquela coisa assim, do tempo, né? Porque às vezes as pessoas sabem por que tu falou tão rápido, mas às vezes a gente sabe que tem que falar rápido, senão o jornal vai estourar, porque a gente tem o ponto, né? E tudo é cronometrado, né? Tanto que as pessoas, às vezes, elas também não conhecem, claro, porque não é uma coisa tão comum, mas o espelho do nosso jornal que calcula até o nosso tempo de leitura, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de construir um jornal. É uma coisa muito louca, assim, mas é uma coisa muito legal. É fascinante isso, né? Aquela correria. Eu lembro da correria de entrar no chamada geral. Ligeiro, Camejo, tem um minuto, falta segundos. O meu marido não é da área. Então, ele não entende muito bem agora, ele está aprendendo, né? Por que eu sou tão acelerada? Mas nós fomos criadas com essa loucura que tem que ser tudo em segundos, em minutos, e tem que funcionar. E tem que sair muito bem. E a rádio também, né? Dá essa adrenalina total. E a rádio é muito legal, porque aconteceu, tu entra, né? Não é que nem na TV, que a gente tem os horários da grade e só vai entrar quando o jornal tiver que entrar, né?
Agora, é claro, tu consegue entrar com um plantão, redação, alguma coisa assim, né? Mas a rádio não, a rádio aconteceu, tu entra na hora, né, com a A rádio é informação. mais louca. É loucura Né? total. É. É E isso tu loucura viveu, né, total. Camejo? Isso eu vivi muito e dá saudade de vez em quando, sabia? Dá muita saudade. E Com isso eu certeza. vivi com o Fabinho também. O É, ele me Fabinho é contou que eram fruto do rádio. colegas. É isso aí. Bom, daqui a pouco a gente vai falar do Fabinho, ele não vai escapar. Não vai escapar. Tem muita pergunta dessa química aí que deu, dessa conexão maravilhosa. É. Bom, e aí chegamos ao ponto de vir a Porto Alegre e o frio na barriga de estar ao lado de ícones do jornalismo que certamente tu admirava, como a Cristina Ranzolin, como outros, então, mas muito mais ela, porque ela é a pessoa que a gente É se o grande inspira, nome, né? assim, né? A gente se inspira. Então, como é que foi isso? Eu vou te dizer que é muito engraçado, porque várias vezes eu me via, por exemplo, no estúdio, e depois de anos, quando isso passa a se tornar assim, mais natural, né? E eu olhava para ela e pensava, meu Deus, que engraçado, eu tô aqui dividindo o mesmo espaço com ela e a gente tá falando de igual para igual, nós somos colegas. E como isso é incrível, o próprio Eloy Zorzeto, eu costumo brincar que quando eu tava no interior, né, e eu apresentava o RBS Notícias em Caxias do Sul, né, RBS Notícias local. E aí todos os dias a gente fazia a caixinha, para quem não sabe, a ligação. Então todas as praças do interior ligam para Porto Alegre, ao mesmo tempo se oferecem as pautas, né? Cada praça diz o que tem de notícia na sua região. E aí eu me lembro que quando eu tinha que falar com o seu Eloy no telefone, eu já ficava nervosa. Seu Eloy! O seu Eloy, né? Então eu me lembro que quando eu vim a primeira vez e eu sentava de frente para ele, ali na RBS, meu computador era de frente para ele. Às vezes eu tava trabalhando e eu olhava pra frente e pensava assim, nossa, é o seu Eloy aqui, né? Aqui tá a Cristina, tipo, eu tô dividindo o mesmo espaço com essas pessoas que eu acompanho desde sempre, né? Que eu idealizava tanto. E o mais legal é quando tu conhece as pessoas e continua admirando elas, né? Admira ainda mais. Que é muito Bateu na positivo. barriga? Deu muito frio na barriga, muito frio. A minha estreia no JA aqui em Porto Alegre foi com a Dani. Foi a Dani Ungaretti que me apresentou, ela que estava no comando do JA naquele dia. Então eu tive duas estreias, o frio na barriga da estreia com a Dani e depois quando a Cris chegou. Então, assim, foram dois momentos bem especiais, assim, e dividir. E era muito legal, porque desde o começo, como eu era todo dia eu e a Cris, eu pedia muito para ela me dar feedbacks, assim. Então, volta e meia, ela me dava algumas dicas do que ela achava que eu poderia falar assim, assado. Às vezes falar um pouquinho mais devagar, porque o nervosismo e a adrenalina às vezes me acelera. Então, assim, coisas, toques bem bacanas que a gente conseguia, né, ter de pessoas assim, melhor Com ainda, certeza. né? Então... Vamos dar um oi, Bruna. Tem 1 milhão de fãs aqui te pedindo, dando oi. Boa Hoje noite, Livramento Rivera na audiência. Quem mais que tá aqui? A professora Marinice. Então, o Fabinho deve estar doido, porque tem gente te elogiando muito, uns meninos aí. Já deve estar acostumado, né? Então tá, bom, o pessoal vai entrando, o papo tá bom, daqui a pouco vai acabar, porque 1 hora é rapidíssimo. É rápido, então eu vou... muito rápido. É muito rápido, então eu vou tocando aqui. Tá. Bom, Bruna, bom, tu foi uma desbravadora, né? Saiu de Alecrim, tá com esse sucesso todo. Tu te considera, tu parou para pensar que tu é uma influenciadora, não só digital, mas uma influenciadora geral, na responsabilidade que tu tem naquilo que tu fala e naquilo que tu faz, porque as pessoas vão acabar te seguindo? Isso passa pela tua cabeça no dia a dia ou quando tu vai fazer uma matéria? Agora um pouco mais, assim, depois que o tempo vai passando, a gente consegue perceber o quanto a gente impacta na vida das pessoas, né? Aquela coisa assim da intimidade que as pessoas têm contigo, né? Quando tu entra todos os dias na casa de uma pessoa, ela se sente parte da tua família e que bom, né? Que tu consegue criar isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a noção que tá bastante exposta, né? Então tudo que fala pode ser julgado, tudo que faz vai ser interpretado de forma boa ou ruim. Então, às vezes eu tento cuidar bastante, assim, da minha rotina do dia a dia. Eu penso muito antes de postar alguma coisa
para pensar se as pessoas realmente vão entender aquilo que eu estou querendo dizer, da forma como eu estou querendo dizer, né? Então, é uma responsabilidade bastante grande, é uma coisa assim que às vezes me preocupa, né? Então, aumenta ainda mais a minha responsabilidade quando eu sei que eu tenho um alcance bastante grande. Por exemplo, hoje eu peguei um aplicativo para ir trabalhar, e olha como é engraçado, mas é legal, né? Quando eu entrei no carro, ele me disse: Ah, eu achei que era tu. Quando eu vi o nome, eu achei que era tu, não sei o quê. Bonitinho. E ele viu o Destino SBT, então ele associou. E aí ele disse: Sabe que eu tava preocupado porque eu tava assistindo o Bom Dia e o JK e eu não te via mais. E aí eu fui procurar na internet o que tinha acontecido. E aí eu vi que tu tá no SBT e fiquei bem feliz. Daí tu pensa assim: olha, em algum momento da vida, esse senhor, ele parou o que ele estava fazendo para pesquisar onde eu estava. E aí eu fico pensando: meu Deus, ele tirou um tempo da vida dele porque ele estava preocupado comigo, onde que eu estava. E assim eu recebo relatos de muitas pessoas, assim: ah, eu vi que tu sumiu, onde é que tu tá? Ou pessoas: que legal que tu tá ali, né? Eu tô acompanhando o teu trabalho, tô vendo como tu tá à vontade. Então a gente vê que as pessoas, elas se preocupam, elas procuram e elas retornam muitas coisas, que comentam das coisas mais simples que eu coloco, de uma receita que eu fiz a uma escolha que eu fiz. Então tu vê que realmente tu acaba influenciando bastante a vida das pessoas. E isso me deixa bastante feliz e preocupada, aumenta a minha Preocupada. responsabilidade. Com certeza, com certeza. Bruna, eu quero falar um pouquinho. Nós que trabalhamos em veículos de comunicação, a gente sabe que a vaidade, às vezes, é uma coisa que impera nos profissionais de uma forma geral. Te preocupou isso em algum momento? Estou saindo do interior, por maior que fosse a experiência que tu tivesse em Santa Rosa, e indo para a capital, no meio daqueles feras, daqueles cobrões. Eu, por exemplo, quando trabalhava na Rádio Guaíba, eu recebi 3 propostas. Eu não aceitei nenhuma, porque eu tinha medo de ir para o lado dos cobrões. Então, como é que tu encontrou esse ambiente na televisão, esse ambiente no meio de comunicação? E como é que tu conseguiu sobreviver e ainda te sobressair nesse meio? Pois é, Camila, o que eu vou te dizer? Lá em Santa Rosa, realmente era um espaço muito tranquilo de trabalhar. Nós éramos, claro, que é uma equipe. Eu acho que quanto menor a equipe, mais fácil, talvez, de trabalhar, porque as pessoas ficam mais próximas. Então lá a gente se ajudava muito, a gente era muito amigo dentro e fora da TV. Nós saíamos juntos para fazer programas, assim, né? Ah, sei lá, vamos tomar um mate juntos, vamos sair conversar juntos. Era uma relação muito próxima. Depois que eu fui a Caxias, a turma já era um pouco maior, então tu acaba estreitando laços com algumas pessoas e te identificando mais do que com outras. Então, assim, quando eu fui lá, eu já senti um pouquinho mais por ser uma redação maior, né? Sim. Uma cidade maior. Te exige mais. E realmente, tu vai aprendendo, tu vai ter que aprender a lidar com outras situações e amadurecendo com isso. Sempre fui uma pessoa que tenho ainda muita dificuldade de dizer não. E aí chega um momento da tua vida que tu percebe assim: não, em alguns momentos eu vou ter que negar algumas coisas, eu vou ter que me posicionar. Eu tinha também muita dificuldade de questionar muito. Mas até que tu aprende que isso faz parte do teu amadurecimento e do teu crescimento e que é muito importante, né? Mas isso eram coisas que eram muito difíceis para mim, assim. Então lá em Caxias eu acho que eu cresci muito profissionalmente. Foi um momento que eu fui muito desafiada, né? Que fui muito exigida. Como se eu tivesse alcançado e ali eu tivesse que reaprender muitas coisas. Então foi muito legal nesse sentido. Mas sempre vai, né? Ter pessoas com quem tu se identifica mais, pessoas que te desafiam, Perfeito. algumas frustrações, isso em todos os lugares, né? E porque não tem como agradar todo mundo e a gente nem tem que querer agradar todo mundo. Mas eu sempre tentei focar muito no meu trabalho, do tipo, vou fazer o meu trabalho da melhor forma que eu puder, do meu jeito, e se der certo, deu, se não deu certo, pelo menos eu tô tranquila de que foi da forma que eu acreditei. Perfeito. Então, O pessoal tá deixando pergunta ali na caixa de perguntas, eu já vou lá, mas ainda tenho mais uma coisa aqui. Isso são as pessoas, né, Bruna? Não é um veículo de comunicação. A gente se decepciona com a atitude de cada pessoa. Então, é que o nosso meio é propício com as vaidades, né? Claro que sim, mexe muito com o ego das pessoas, Mexe. tu tá muito exposta, né? Então, assim, e a gente sabe que a televisão não é um espaço que
tem tantas oportunidades, assim, no sentido de que não tem tantas vagas, né? Por exemplo, como Com certeza. em outros meios, né? Ela é mais restrita, ainda mais aqui no nosso estado. Não são tantos veículos, assim, não são tantos jornais, assim. Então, acaba que é um pouco mais restrito. E nessa luta de sobrevivência, tem pessoas que não são tão legais, que não usam Com só certeza. os métodos mais legais. E às vezes tu te frustra quando tu percebe que tem pessoas tão perto de ti, enfim, que tu não imaginava. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ir de Faz acordo com parte. aquilo que a gente acredita. É Tem isso muito aí. mais gente legal do que não. Com certeza. Bruna, como tem muito estudante de jornalismo nos assistindo, eu quero. Tu tocou num ponto que tu falasse assim, é muito legal. Eu fui muito exigida. E me parece, eu tenho a Camejo, então às vezes a gente tem bastante estagiários de assessoria, de jornalismo participando, de design e tal. E eu acredito que quem não passou por veículo de comunicação, e eu acho que todos deveriam ter uma entradinha em algum momento, porque é doideira, é correria e é exigência pesada. Não é uma exigência calminha, né, Bruna? É uma exigência e a responsabilidade que tu carrega nas costas ela é muito grande. Como é que tu via essas exigências assim, que eram pesadas? Eu acredito, porque comigo também foram. Eu acho que assim, o problema é quando passa do limite. Tudo o problema é quando passa do limite, né? Então, assim, é legal porque as exigências, elas te fazem crescer, tu te desafia, né? Tu vê até onde tu consegue ir. O problema é quando tu te esforça demais e vê que não consegue dar mais do que aquilo que tu já deu, né? Quando tu deu tudo de ti e ainda não está bom. E aí tu tem que te parar para pensar, mas será que sou eu o problema? Será que é o ambiente o problema? Será que eu já não me encaixo mais com tudo isso? Então, assim, realmente, a gente no jornalismo, a gente corre sempre atrás do relógio, né? A gente tá sempre com um deadline, a gente tá sempre com o tempo estourando, assim, é uma coisa que é muito legal, nos motiva, nos faz correr, dá adrenalina, mas muitas vezes cansa bastante, assim. Algumas rotinas cansam bastante. Eu, no fim, assim, confesso que eu tava bastante cansada da minha rotina. Não é que eu trabalhava muitas horas por dia, só trabalhava as 8 horas por dia, né? As normais ali. Mas eu digo que para minha rotina ou para minha forma de viver aquilo era muito cansativo. A madrugada, a correria, aquilo que se tornou já automático e que eu não conseguia mais pensar fora da caixa ou criar outras coisas, porque eu mal conseguia dar conta do que era obrigatório, do que era do meu dia a dia. Então, essa exigência de ainda. Às vezes não é uma exigência nem da empresa, mas é uma exigência que a gente se faz, tipo assim, tá, e o que eu vou fazer de novo? O que eu vou trazer? E ao mesmo tempo tu não tá dando conta nem daquilo que tu precisa fazer no dia a dia, e isso acaba te corroendo, assim. Então, causa uma frustração, traz uma frustração. Então, às vezes aquilo te faz crescer, mas às vezes te faz também avaliar, será que é isso e até quando é isso, né? Que eu quero para mim. Com certeza. Esse foi um dos motivos, porque que tu acabou deixando essa superpotência que é a RBS, né? Que tem veículos tão bons, mas ela tem um nível de audiência já consolidado e tal. Então, o que passa na cabeça de uma pessoa que está no ápice da sua carreira, no maior veículo de comunicação do estado, né? De repente dizer, tô saindo. Eu li quando tu saiu, porque eu também levei um choque, mas eu li, e um dos pontos que me chamaram a atenção foi a questão que tu tocou um pouco da qualidade de vida. Vou ter mais tempo para a família. Isso foi um dos motivos que te motivou a deixar a RBS? Foi. Tudo isso foi, né? Isso que eu estava falando, assim, do automático foi, porque não é que eu não gostava e não é que não era bom, era ótimo. Eu adorava tudo aquilo, mas eu realmente estava já cansada, assim, porque a madrugada não era o meu horário fixo de trabalho, mas vira e mexe eu estava lá. E era uma coisa que eu não me adaptei. Tem pessoas que se adaptam, isso é de cada um. Mas eu sempre fui uma pessoa de dormir muito tarde e acordar mais tarde. Então, eu acordar às 13h30, indo dormir meia-noite e 30, porque eu não conseguia dormir antes, era muito cansativo. Por mais que eu tivesse a tarde...
por mais que eu tivesse à tarde para dormir, não é a mesma coisa. E aí tu tá invertendo a lógica até do teu relógio biológico, enfim. Eu não consegui me adaptar a isso. E a minha rotina estava muito pesada quando eu tinha que fazer madrugada, porque aí eu tinha que colocar a rádio junto, fazer todas as gravações junto, e aí eu me cobrava porque eu não conseguia criar coisas novas ao mesmo tempo, inovar, apresentar outros projetos. E tudo isso começou a me deixar frustrada. E aí, no momento que tu começa a olhar para frente, olhar para os lados e pensar para onde eu posso ir, até onde eu posso chegar aqui dentro. E se eu chegar no máximo que eu puder, isso vai me trazer realização e felicidade, é isso, é ali, até ali que eu quero chegar. E aí, quando tu não consegue mais te encontrar dentro de um lugar, isso começou a me... Eu comecei a pesar tudo, assim, né? Eu conversava com o Fábio, tipo, se eu chegasse em tal lugar, isso ia me fazer plenamente feliz, era isso que eu ia querer, mesmo tendo que trabalhar finais de semanas e feriados, mesmo dependendo de escala de Ano Novo, Natal e tudo para organizar para ver minha família. Porque sim, minha família está a 540 quilômetros daqui. E eu preciso vê-los pelo menos uma vez ao mês. E é para isso eu preciso me programar, uma viagem longa de 8 horas. Então, assim, essa flexibilidade de ter finais de semanas e feriados para poder ir ver minha família, planejar minha vida, pesou muito. Mas o que mais me pesou quando surgiu, porque eu já estava com vontade de sair, pensando em alternativas, antes mesmo de receber o convite do SBT. Então, assim, foi muito... Sabe quando vem exatamente na hora que tu estava desejando uma coisa que tu nem sabia que era exatamente o que tu estava desejando? Por que eu digo isso? Porque veio o entretenimento na minha vida. E aí eu lembrei da Bruna, criança, que sempre sonhou com isso, que apresentava exatamente esses programas, que a minha mãe e meu pai sempre me viam fazendo isso, numa emissora que a gente sempre teve carinho. Na minha casa, todo mundo sempre assistiu o SBT. Eu tenho muita relação com o SBT. Eu acho que é uma empresa que eu sempre ouvi falar, inclusive de colegas da área, de colegas, quando a gente se encontrava em pautas, as pessoas dizendo como é bom trabalhar no SBT, o clima é bom, é uma grande família, então eu sempre ouvi falar muito bem. É o nacional, o clima é bom, que É é uma grande família, então é uma emissora realmente eu fantástica. sempre ouvi falar muito isso, sabe, Eliana? E aí ficava muito isso na minha cabeça, e aí quando veio essa oportunidade, tipo, SBT, um programa de entretenimento, uma coisa nova para minha vida, para me desafiar, né? Fazer coisas totalmente novas, poder ser a Bruna mesmo, sabe? A Bruna que é divertida, porque não que eu não fosse a Bruna lá, mas eu tô no estúdio, eu tô mais controlada, eu não sou tão a gringona que dá gargalhadas, até porque às vezes o assunto não... É totalmente diferente, né, Bruna, de um programa de entretenimento. É um pouco mais engessado, né? Por mais que tu passasse aquele carisma todo, é um pouco mais engessado. Isso é Globo, isso é RBS, é um padrão. Não quer dizer que é bom ou é mal, mas é o padrão dele. Isso! Não, é muito legal e é jornalismo, entendeu? Então agora é uma outra coisa. E eu acho que o entretenimento, ele é mais a minha essência. Ele é mais a minha essência. Eu gosto do entretenimento, de acompanhar o entretenimento. E aí veio esse convite, assim, nossa, eu pensei, gente, é começar tudo de novo, é aprender algo novo, é ir para um lugar que eu acredito, que eu ouço só falar bem. E aí eu comecei a conversar com o Fábio e a gente pesava as coisas e aí, sabe quando tu vê que não tem nada que te diga para não ir, que tudo tá te dizendo para ir? Eu lembro que a primeira vez que eu conversei com os meus pais e falei para eles, eles primeiro ficaram assim impactados, porque, claro, 9 anos, né, no mesmo lugar, assim, e aí eles ficaram assim... E aí, quando eu expliquei, falei isso, pai e mãe, e eles... Filha, e qual que é a tua dúvida, né? Ai, que bárbaro! O que tu tá pensando? Então, assim, claro, as primeiras pessoas, né? Primeiro eu falei com o Fábio e depois com a minha família, porque eu preciso do aval, né? Então... Sempre faz isso. A família, sempre. Mesmo tendo a tua família constituída com o Fabinho, sempre os pais têm a opinião deles por perto. Sempre, tudo, para tudo. Claro. Todas as decisões importantes sempre tem pai, mãe e irmãos, né? Sempre, todos. Todos eles dão opinião. E não é só o pai e a mãe, a Shelly e o João também tem que dar opinião. Isso. E... Bom, antes de entrar, não, vamos entrar no Mais Bar agora, que eu tô louca para falar dele. Que é maravilhoso, é engraçado, é tudo. É informativo, é engraçado e tal. E aí, aceitou de vez. E, obviamente, a RBS deve ter tomado um choque quando ficou sabendo.
Na verdade, assim, como o Fábio tinha saído um pouquinho antes, né? O Fábio saiu em janeiro. E aí a gente teve uma conversa, assim, né? Enfim, com chefias e tal. E eu deixei... como sempre tive conversas lá e sempre fui muito sincera, falei que eu tinha realmente uma vontade de fazer algo diferente, algo novo, de ter mais esse tempo livre. E eu sabia que dentro da emissora isso não seria dado só para mim, isso não existe, né? Então, Sim. assim, essas condições, né, de trabalho que eu tanto queria. Então, assim, eu já tinha meio que dito que eu estava aberta a novas oportunidades. E também, Helena, essa coisa de rede social é uma coisa que eu gosto muito. E é um espaço que eu não tinha liberdade para trabalhar, para conversar. Então, isso também é uma das coisas que pesou bastante. Eu queria ter essa liberdade de me comunicar com os meus seguidores, digamos assim, com as pessoas que me acompanham aqui, que são muito fiéis também. Então, é mais um ponto. E aí, então, eu fui prontamente, assim, amadureci a ideia, né? Durante algum tempo, assim, tive uma conversa muito legal, sempre uma troca muito sincera e honesta com o meu atual chefe, né? Que foi quem me fez o convite, o Cleiton. O Cleiton, Isso do SBT, o da Cleiton. SBT. Uhum. Isso, o Cleiton do SBT. Então, assim, a gente sempre trocou muito, ele sempre foi muito sincero comigo. E a gente, sabe quando tu sente segurança e confiança, até porque se eu não sentisse, eu não faria uma troca tão grande, né? Claro. Uma coisa tão importante assim para minha vida. Então, ele me mostrou o mundo de oportunidades que se tinha, né? No entretenimento, mudando para o entretenimento. Então, eu fui com a cabeça muito feita. No dia que eu pedi meu desligamento, eu simplesmente pedi o meu desligamento. Eu não fui negociar nada, eu não fui pedir nada em troca, né? Então, foi um papo muito legal. Eu simplesmente levei, né? O que eu estava decidida e que eu simplesmente queria o meu desligamento. Não estava lá para negociar salário, porque não era uma questão de salário, né? E era uma questão realmente de qualidade de vida, assim, daquilo Claro. que eu buscava. Então, num primeiro momento, até se ficou meio em choque, assim, né? Mas eu anunciei de manhã e de tarde eu fui embora. Uau! Foi assim? Foi. Às 9 da manhã eu pedi, assim que eu fui embora. É muito corajosa, eu admiro essa coragem, assim, maravilhosa, sabe? É show. Sabe o que tu quer da vida, né, Bruna? Bom, e aí, conta para nós os bastidores do Mais Bar, desde a criação do nome até a concepção do programa e como é que ele se dá hoje. Pois é, Cameixo, o Masbá existe há 8 anos. E ele é um programa que ele vai se atualizando toda vez, né? Então eu cheguei para também tentar, mais uma vez, a gente dar uma reformulada, enfim, tentar dar minha cara também para o programa. Vim para esse desafio, mas o programa já ia muito bem, né? O programa já está consolidado e é um programa muito alto astral, assim, é uma coisa que eu acredito muito, porque é aquele programa em que tu pode pegar os teus pais, os teus filhos, os teus amigos e todo mundo assistir junto, tranquilamente. Eu dou risada. Eu falo da risada. Nossa, Sabia? tem gente aqui, Bruna, de Recife, dando os parabéns que pela legal. live de alto nível. Que legal. Um monte de gente do interior, enfim, até de Cambará do Sul, todo mundo te mandando beijo. Passando frio lá em Cambará. Imagina se nós estamos com frio. Saudade de Cambará. Mas enfim. Vamos lá. Aí o que o Masbá traz? Assim, eu tô muito apaixonada. Eu sempre digo assim que é tipo namoro novo, né? Eu e o Masbá. Que já sinto ele como um filho meu, na verdade. E mesmo que eu cheguei, ele já tava ali, prontinho. Mas a gente tá construindo junto. E o mais legal é que tem uma equipe que é sensacional. É uma equipe fechadinha. Nós somos 8 pessoas. Dá pra dizer que 8 pessoas. São 2 editores, 2 produtores, o nosso motorista, o nosso cinegrafista e o Cleiton, que é o nosso diretor. Então, assim, é uma equipe fechada que pega muito junto. E aí, eles estão me ajudando muito a me soltar, porque eu não vou negar. As primeiras vezes que eu tinha que fazer, tipo, uma brincadeirinha, uma atuação, eu ficava muito dura, sabe? Aquela coisa, me batia uma vergonha eles ficarem ali me olhando, sabe? Ai, meu Deus, o que eu faço? E é muito legal porque o programa ele é muito espontâneo, mesmo sendo gravado. Sim. Ele simplesmente acontece. A gente não fica repetindo os takes. Ele acontece. Então, assim, se caiu, levantou, dá uma brincadeirinha, tá ali, sabe? Ele é muito natural. E eles me deram total liberdade para eu ser quem eu sou. Então, eles me ajudam a me soltar
me Ok. desafiam a pensar coisas diferentes, mas me deixam muito ser a Bruna, sabe? E quando eu tenho retorno, por exemplo, esses dias uma amiga minha me mandou uma mensagem dizendo: ai, Bru, tá tão legal, a cada final de semana a gente sente que tu é mais tu. E aí, isso me dá uma felicidade tão grande, porque eu sinto isso também. Quando eu olho ele, eu penso: ai, que queridinho, eu não quero que ninguém fale quando eu tô olhando, sabe? Porque eu quero prestar atenção nele, porque ele é tão bem construído por todo mundo, assim, ele é tão bem pensado, sabe? Por toda a equipe. E eu digo que realmente por toda a equipe, porque é muito todo mundo junto, sabe? Com certeza. Desde a hora assim. Bruna, Oi. essa espontaneidade, o que tu é no Mais Bar é o que tu é na tua vida? Espontânea, carismática, sorridente, brincalhona, piadista. Como é que é isso? Eu acho louca. Louca, o Fábio disse. Eu acho que ainda Louca. tô me comportando. Aos poucos eu vou conseguir me soltar. Eu acho que é uma construção, né? A cada vez eu vou me soltando um pouquinho mais, me sentindo um pouquinho mais à vontade. Mas a Bruna é essa Bruna aqui comilona. É comilona? Meu Deus! Só entra torta e chocolate no teu Instagram e ganha isso. Eu sou um horror, eu sou muito comilona. Não, eu digo, e aí o programa me leva para fazer as coisas que eu mais amo. Olha aqui, tipo, esse dia aqui comer pastel, entendeu? Olha, quando que eu pensei que eu ia estar de pijama real oficial no programa? E eu tava, era meu pijama, entendeu? Era teu pijama? Meu pijama. Então, são coisas tão divertidas, assim, que eu chego em casa e eu não tenho nem parece que eu trabalhei, entendeu? Eu me diverti. E hoje eu entendo quanto isso também é importante para as pessoas, o quanto o entretenimento tem um papel social muito importante, porque às vezes a gente acha que só precisa consumir informação e a gente adoece. E aí, como é bom quando a gente se tira um tempinho, mas batem meia hora, que a gente tira essa meia hora para a gente poder se divertir um pouquinho, ficar leve, não pensar, descobrir uma coisa nova, uma curiosidade, sabe? E tem muito de vivenciar, né? Eles gostam de me colocar, assim, sempre... Vou até citar, assim, o Léo, a Stê, que são os produtores. Tem o Cristiano, que é o nosso cinegrafista. O Cleiton, que é o nosso diretor. O Alberto, que é o nosso motorista. E o Cripa e o Braga são os nossos editores. E aí, assim, eles gostam de me fazer vivenciar as situações, sabe? Então, eu não sou uma espectadora. Eles tentam me meter no bolo, sabe? Então, é isso aí. É isso aí. E isso então, dá mais assim, realidade para aquilo que tu está fazendo, né? Então, isso tu acha que identifica o público? Com certeza. Com certeza. E o nosso público do Masbá, o que é muito interessante, que a gente acompanha, né? Tem as pesquisas, ele pega realmente todos os públicos. E nós falamos para todos os públicos, nós falamos para todas as classes e para todas as idades. Então, isso é muito legal, porque quando a gente constrói um programa, a gente tem uma matéria, por exemplo, de maquiagem, talvez não vai interessar muito para os homens. Mas daqui a pouco a gente tem um colecionador de carrinhos. E aí já vai pegar mais esse público. Então, ele é um programa construído e pensado para todos os públicos, com pautas que possam agradar todo mundo, né? Essa construção da pauta do programa, ela é em conjunto? Sim, ela é em conjunto. A gente tem principalmente esses dois produtores, né? A Estê e o Léo, que são as pessoas que mais pensam o programa na questão pautas, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos a nossa reunião de pauta. Então, a gente planejou algumas pautas para essa semana, com base nas sugestões que todo mundo tinha. O Cleiton traz, que é o nosso diretor, também traz sugestões. E daí um vai acrescentando a ideia do outro, né? Porque daqui a pouco eu tenho uma ideia desse tamanho. E eles fazem crescer. E o mais legal, assim, ó, pensar totalmente fora da caixa. No sábado passado, nós tivemos uma matéria com os dubladores do Chaves. Na turma do Chaves. E eu não vou te negar que quando eles começaram a falar, o Léo começou a falar, porque eu pensei isso e aquilo e aquilo e outro, e empolgadíssimo. E aí o Cleiton, que é o nosso chefe também, porque isso... E eu fiquei apavorada, eu pensei, meu Deus, os dois têm essa matéria criada na cabeça deles. Muita expectativa. Será que eu vou dar conta de reproduzir tudo isso que eles estavam imaginando? E aí vem uma ideia daqui, vem uma ideia dali, a troca, e quando acontece, vai ao ar, e daí tu vê que tem de todo mundo ali, sabe? É muito legal, assim. O pessoal está dizendo que foi mara a matéria Foi mara. Foi mesmo, foi Já muito pagou legal. um mico, Bruna, no ar?
Vários, eu acho. Agora no Masbá, então, meu Deus do céu. Porque agora, claro, eu tô fazendo coisas diferentes, vou me desafiando e tô pagando vários micos, assim, mas são coisas todas aprovadas. Isso é uma coisa também, assim, que eu noto muito do Cleiton, que ele tem uma preocupação, que é o nosso diretor, uma preocupação muito grande de não expor jamais um apresentador, um colega, ou qualquer pessoa ao risco e ao ridículo também, né? De forma alguma. Tá, mas qual foi o maior mico? O maior mico. Amor, tu lembra um micão assim? Ai, eu já fiz algumas coisas, tipo quando eu tava em Santa Rosa apresentando um Jota, isso faz séculos, mas esse aqui os meus amigos não me deixam esquecer. Eu fui apresentar uma banda de pagode, eu disse, e pra você que gosta de pagodear. E aí até hoje eles pegam aquele pagodear. E uma vez em Caxias também, são palavras assim que eu me lembro de fiasco. Eu fui falar Serafina Correia, né? A cidade. Só que na hora saiu um Serafina Correia que assim, ó, foi de morrer. E aí, quando eu saí do estúdio, eles já tinham feito tinha o nosso mural do bullying que eles brincavam. Aí eles tinham impresso uma serra, né? Uma serra fina e a cidade Serafina e botaram lá pra eu saber a diferença. Que show, Bruna, já é 21 horas e 46 minutos, que saco! Eu preciso. Bom, primeiro vou mudar, eu quero dar o serviço mais bata ao meio-dia no SBT e passa para todo o estado, ou tem algumas regiões ainda não? Todo o estado? Todo o estado, ele pega em todo o estado, TV aberta, algumas pessoas às vezes dizem, eu não tô conseguindo, mas faz a sintonia, né? As pessoas às vezes esquecem de fazer aquela busca dos canais em HD, né? Então faz aquela busca, umas bata para todo o estado, é para todo o Rio Grande do Sul. Então todos os sábados, um pouquinho antes do meio-dia, a gente sempre diz, já fica de olho, porque às vezes uns 3 minutinhos antes ele entra no ar e a gente não quer que ninguém perca nada, né? Então fica aí. Com certeza. Sempre e agora, convite. trilha sonora do amor. Vamos falar da união de Fábio Almeida e Bruna Colossi. Vamos. Como é que esse guri te conquistou? É muito fácil, né? Ele já não te conquistou também? Já, né? Eu sou apaixonada faz tempo, ó. Com todo respeito. Eu costumo dizer que é... Como é que deu essa química? Foi lá no JA? Não. Foi na RBS? Foi na RBS, sim. Foi por causa da RBS que a gente se conheceu. Mas eu digo assim que é muito difícil não se apaixonar pelo Fábio. Primeiro porque ele é uma pessoa incrível, não porque ele é meu marido, mas eu sempre achei isso dele muito antes de ter qualquer vínculo afetivo com ele. Eu sempre ouvia falar muito bem dele. A Liz me falava como profissional, né? Então, assim, eu digo que o meu relacionamento e do Fábio nasceu muito de uma admiração, de uma amizade, porque eu conheci ele faz uns 6 anos, quando eu estava trabalhando no Caso Bernardo, lá em Três Passos. Então, naquela tragédia toda, o Fábio foi uma das equipes de Porto Alegre que foi até lá. E lá eu conheci pela primeira vez ele, eu nunca tinha visto ele, então a gente ficou bastante... ficamos muito amigos lá, ele me ajudou muito, ele tinha muitas fontes e eu não, né? Eu tinha recém-chegado na TV, eu era ainda bastante nova. Já bateu aquela química nesse momento ou não? Tu sabe que não. Era muito uma coisa assim de carinho. Eu senti um carinho grande por ele, assim, achei ele muito querido, muito receptivo, muito prestativo, ele me ajudou muito. E eu acho que ele da mesma forma, assim, mas nós estávamos entre vários colegas lá, né? Mas, assim, foi um primeiro contato muito legal. A impressão, assim, que baita cara, sabe? Que pessoa super, super demais. E aí depois, então, a gente ficou anos sem se ver e eu vim para Porto Alegre, né? Morar aqui. E aí quando eu vim morar aqui, a gente se reaproximou, essa questão de amizade. Então a gente começava a conversar bastante. Só que na época eu tinha namorado e o Fábio também. Então nós tínhamos outros relacionamentos, né? E aí só depois de um tempo, quando eu fiquei solteira, depois de um tempo o Fábio ficou solteiro e aí a gente começou a se falar mais. Então assim... E tu sentiu, tu pensou que poderia ser um pepino namorar o repórter secreto? Pensei, depois quando eu vi que tava gostando dele. Ainda mais eu que amo tirar uma foto, né? Amo postar uma foto, postar um vídeo. Bruna, então... e o casamento, que sem poder aparecer o rosto dele, a gente acompanhou. Mas eu falei, meu Deus, será que não dá uma vontadezinha de exibir esse aqui?
aqui, é o meu maridão lindo, maravilhoso. Tá, e as fotos e os vídeos do casamento, tudo tão lindo. E as pessoas perguntavam como é que vocês vão fazer. Não, Camejo, se tu ouvisse, tem um áudio que parece uma mentira, que é lá da minha cidade, que rodou na semana do nosso casamento, dizendo assim, era uma senhora contando para outra, chegou até o WhatsApp do meu pai e da minha mãe. Uma dizia para outra assim, tu nem sabe, o padre, foi o padre que disse? Disseram que vão fechar a porta da igreja. Que depois que o noivo entra, é portas fechadas. E com máscara, ele vai vir de máscara e ninguém vai poder entrar na igreja. Só que eles levaram isso como real. Ela contou e ela disse, eu acho uma pena, porque eu queria ir no casamento. A minha filha até disse para eu ir. E ela contava para outra. Sim. Que daí, então, se espalhou um boato de que ou ele ia ir com máscara e aí ele ia entrar e iam fechar as portas da igreja. Foi um casamento como... Foi um casamento, surgiram várias histórias, como qualquer outro. A igreja aberta para todo mundo, o Fábio sem máscara, normal, como qualquer noivo, com vídeos, com fotos, com tudo. O que aconteceu? Os nossos amigos e as pessoas que estavam lá eram pessoas que sabem da nossa trajetória, então sabiam que não era de bom tom botar a foto do Fábio na internet naquele momento. E simplesmente não teve nenhuma foto dele divulgada. Então, era só as fotos da noiva, né? Mas os vídeos, as fotos estão todas aqui. E um dia a gente coloca no ar, ou a gente divide com os amigos. Camejo, é que nem antigamente, Camejo. Vem aqui, Fabinho, vem aqui. Tudo bem? Tô aqui, ó. Oi. É que nem antigamente, Camejo. O pessoal só vê as fotos no álbum em casa, sabe? Entendi. Quero ver. Beijo, queridona. Te adoro. Claro que beijo, sim, beijo. a gente te manda o link também. Né? Ai, que amor. Olha só, e aquela lua de mel maravilhosa que a gente acompanhava tudo. Tu sabe que eu e o Vitor renovamos os votos de casamento todos os anos, em algum lugar do mundo. Gente, eu vi isso. Eu achei a coisa mais linda, porque eu falei pro Fábio que eu quero fazer uma festa de renovação de votos de 5 anos, de 10 anos, e ele, meu Deus, mas nós recém casamos. Mas eu acho isso bem importante, acho lindo. E eu vi que tu fez, que tu postou foto. É super importante, eu não aguento mais essa confusão de Covid e tal. Eu falei, no meu coisa, nós não vamos falar nem de política, nem de nada. A gente vai falar de amor, que é o que a gente faz e procura transmitir para as pessoas. Mas vai no ouvido dele que vale a pena todo tempo renovar os votos. Eu tô correndo, 21h53, tem um monte de coisa para falar. Bom, dá pra a gente cai e volta. Né? O Fabinho, ele vai botar um capuz e eu vou fazer uma live com ele de como é que foi a vida de um repórter secreto. Que não é fácil. Não, eu convidei o Giovanni. Giovanni, bota um capuz na cabeça e vamos fazer uma live. Ele, Camejo, tu é louca, vamos rir de mim. É uma coisa muito, muito diferente, assim, a forma de trabalho deles, assim, é uma responsabilidade muito grande. E eu acho que realmente a essência do jornalismo. É o fazer pelo social e por nenhum outro motivo, né? É isso aí, é isso aí. Bom, quero te fazer umas perguntinhas, são 21h53, essa droga nesse relógio corre demais e eu sabia que o papo ia ser assim, eu tinha certeza que o papo ia ser assim. Bom, vamos lá, que a nossa equipe preparou aqui, quer que tu responda com uma palavra, algumas coisinhas. Tá. Tá. Jornalismo no Brasil, em uma palavra. Desafio. Jair Bolsonaro. Complicado. Muito bom, muito bom. Luiz Inácio Lula da Silva. Passado. Covid-19. Covid-19 é um medo. É um medo. Amor. É tudo. E agora um medo. A ausência. Tu gosta de ter pessoas ao teu redor, né? A solidão, pessoa, assim, né, sabe? Maior defeito. Ai, são tantos. Dormir com ventilador. Não vale ele falar, sem vergonha. Não vale ele falar. Indecisão. Indecisão? Acho que é um. Tu vê só, não parece. Parece uma mulher porrada, assim.
Não? Não. Então tá. E a maior qualidade? Acho que é a alegria, de repente. É isso aí. A alegria é uma coisa que a gente nota, assim, que tu é feliz, né? Que bárbaro. Bom, agora de 0 a 10, que nota que tu dá pro governo Eduardo Leite? De 0 a 10? É. Uns 8. Uns 7, 8? 8. Tá. E pro Bolsonaro, governo do Jair Bolsonaro? Vamos botar A uns gente 5 tá sofrendo. A gente ficar tá no meio do sofrendo, caminho. né? É. Uns 5, 5 que eu fico aí no meio do caminho. Tem a ver com essa postura dele, especialmente com a imprensa? Tem a ver também, Camejo, eu confesso que eu não votei porque eu estava trabalhando, então eu tive que justificar as 2 vezes, né, os 2 turnos. Mas eu acho que a postura é muito errada, não só com imprensa, mas como forma de um presidente se portar, né? Falar, se comunicar, as ideias expressas de uma forma errada, né? Num tom errado. E daí nem vamos falar das outras coisas, assim, Sim, ideologias e tal, mas essa parte de comunicação peca muito, né? Porque por um político no nível dele, no cargo mais importante, assim, não pode simplesmente falar de qualquer jeito, usar palavrões e ter um vocabulário, às vezes, meio chulo, né, com as pessoas, assim. Meio... Faculdade de jornalismo no Rio Grande do Sul, de 0 a 10. Eu acho que temos aí um 7. É. Mercado de trabalho da comunicação. Em questão de oportunidade e de qualidade. Oportunidade. Eu acho que temos pouca, eu acho um 6 aí. Bruna, e agora, para encerrar as notas de 0 a 10, que nota você dá para Fábio Almeida? Ai, 11! Dou 10 no mínimo. Vocês são show demais, né? Os 2 bichinhos são muito fofos. Que coisa bem boa. Bom, a gente falta 2 minutinhos para encerrar. Eu não quero que caia sem tu dar um beijo, sem te despedir. Mas dá um recadinho para os estudantes de jornalismo agora. Para que eles... Isso. Ai, gente, seguinte, assim, ó. Tudo que me falavam na faculdade, quando eu tava lá, os professores do tipo assim, vai trabalhar muito, vai ganhar pouco, vai no fim de semana trabalhar e feriados. E eu pensava assim, é mentira, é verdade. Então, assim, façam, mas façam com amor, cientes de que sim, vocês vão abrir mão de muitos momentos com a família, de muitos momentos especiais que vocês não vão estar lá, mas que vocês estão construindo uma carreira. Mas tenham sempre em mente isso, que sim, há bastante coisas que vocês vão ter que dizer não, mas que é uma carreira muito bonita e que é uma profissão essencial, essencial. Bom, eu tenho várias perguntas, eu não consegui fazer todas, mas tem uma pergunta aqui, Bruna, vamos ver se dá tempo de responder, da Juliane Fischer. Quais são os teus sonhos futuros em 5 e 10 anos? Essa é atriz? Pergunta ela. Eu tava brincando. Amém. Eu tava brincando esses dias que eu tô atuando tanto que daqui a pouco você é atriz. Não é ser atriz, mas eu queria continuar realmente crescendo, talvez conquistar um pouco mais de espaço dentro do entretenimento, né? Mas me vejo também daqui 5, 10 anos já mãe. Então, isso também é um desejo que eu tenho. Que amor! 5, 10 anos! Que amor! Né? 10 já é bastante pra mim, eu tenho que agilizar. Temos esses 5 aí. Que amor! Ó, a delegada Nadine tá aqui na nossa audiência dizendo 2 mulheres admiráveis. Beijo! Ai, querida, digo mesmo. Maravilhosa. Mulher Nadine, maravilhosa. Bruna, obrigada. Eu amei essa conversa. Eu também. Tu é demais. Eu comecei dizendo que tu é demais e agora eu digo que tu é mais do que eu imaginava ainda. Obrigada. Eu que agradeço, de verdade. Fabinho é um cara de sorte. Cuida dela, Fabinho. Eu sei, Camille. Eu sei. Que amor. Um beijo grande. Usa a gente para o que precisar. E que Deus te abençoe muito na tua trajetória, na tua jornada, nesse sonho de ser mãe. E tu vai, a partir de hoje, e o Fabinho tá nas nossas orações. Beijo grande. Obrigada, meu amor. Obrigada pela oportunidade, pelo carinho de sempre. Conta comigo também. Beijo para todo mundo. Obrigada, e dá um beijo no Cleiton. Agradece por ele ter deixado tu participar. Tá? Pode deixar. Eu agradeço, sim, a minha equipe que, ó, tá aqui. Beijão. Beijo. Deus. Vocês também.